Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um MesaCast da Academia Nacional de Cosmetria. Hoje, o tema abordado será lábios, Lip Secrets, e nós teremos uma convidada extremamente importante, a doutora Alessandra Haddad, cirurgiã plástica e que tem uma ampla experiência com usos digitáveis, em especial no tratamento do lábio. E junto comigo, para esse bate-papo, vou contar com a presença do meu amigo, irmão e professor do Instituto, Daniel Bora. E boa noite, pessoal. E hoje estamos com uma honra, minha professora Haddad. Professora, muito bem-vinda aqui no nosso MesaCast e num tratamento que ela é realmente referência mundial, né, professora? Imagina, Daniel Bojo, é um prazer estar aqui. Na verdade, eu vou falar para vocês que essa é a minha grande estreia, é meu primeiro podcast na minha vida. Que honra, hein? Estou super emocionada, estou feliz, porque estou me sentindo em casa, porque estou com vocês dois. Então, acho que vai dar tudo certo, né? Com certeza. Então, vamos lá, vamos começar o papo. Bom, a ideia é lábio. Então, é óbvio que quando a gente pensa em lábio, eu como amante da anatomia, eu sempre penso em relação anatômica, equilíbrio labial, características masculinas e femininas. Então, minha pergunta é, para a gente começar a esquentar os motores, quando você olha para um lábio feminino, quando você olha para um lábio masculino e pensa num lábio bonito, quais são as suas principais referências anatômicas de acordo com ambas as situações? Bom, pensar em bonito já é uma coisa complexa para lábio, porque eu acho que envolve uma série de coisas, a beleza do lábio, desde realmente a anatomia até o gênero, né? A questão do gênero, passando pela psicologia. Então, assim, falar de lábio bonito é um tema que a gente pode passar uns 2 dias. Bem amplo. Mas, basicamente, falando em anatomia, eu acho que para as mulheres eu vejo muito uma anatomia mais curvilínea. Então, tubérculos mais redondos, uma anatomia mais curvilínea, uma proporção labial um pouco mais 1.16, 1:1, mais aquela coisa mais arredondada, tanto o arco do cupido, tudo mais assim, feminino, mais curvilíneo. Quando a gente pensa no lábio masculino, anatomicamente, já desde o músculo orbicular é diferente, a pele é diferente, tem glândula... muito mais pelo na região cutânea, então o envelhecimento é menor. A musculatura do homem ela é mais retilínea, é mais enjota, não é tão redonda quanto a feminina. Os tubérculos são retilíneos, então eles também não têm aquela configuração tão almofadinha, redondinha, são mais almofadões, mais compridos, mais retilíneos. O lábio masculino, anatomicamente, tem uma largura maior do que o feminino, né? E, pensando em anatomia também, ele acaba tendo uma correlação muito mais importante, né? Com a questão da mandíbula, né? E daquele dimorfismo masculino. Então, ele se encaixa num perfil mais quadradinho anatômico, enquanto que o feminino, ele se encaixa num perfil mais arredondado, mais curvilíneo, mais... As curvas são mais femininas, né? E as linhas retas são mais masculinas. É isso mesmo, né, professora? Eu acho que, às vezes, esse é um questionamento muito grande de muitas pessoas que perguntam até pra gente como que faz para tratar um lábio masculino, como que faz para tratar um lábio feminino. E se a gente só olhar lábios de todas as pessoas, a gente vai conseguir, só com a região labial, identificar gênero, identificar idade, identificar etnia. Só pelo lábio da pessoa já transmite muito desse conhecimento. E é uma região que mostra muitos sinais do envelhecimento e se a gente não tratar de uma forma não só região labial, mas perioral, a gente às vezes pode não trazer aquela mensagem de embelezamento que aquela região permite. Pensando nesse processo de envelhecimento, que a senhora já falou muito bem das características masculinas e femininas. Pensando no processo de envelhecimento dessa região perioral, quais são as primeiras características que vêm envelhecendo, que são os primeiros sinais daquelas pacientes mais jovens que te procuram e qual o tipo de tratamento que a senhora faz e até as pacientes com um processo de envelhecimento um pouco mais agressivo e combinações de tratamento? Dani, olha, é muito legal isso que você está perguntando, porque é o seguinte, são duas vertentes completamente diferentes. Ou bem você trata no sentido de beautification, de embelezamento,
ou você vai para a vertente de rejuvenescimento e restauro, né, do que foi perdido. E as abordagens são completamente diferentes, tanto para o homem quanto para a mulher, mas para o embelezamento, principalmente da paciente mais jovem, a gente tem que evidenciar o que ela já tem e disfarçar o que eventualmente seja uma falha anatômica de fábrica, vamos dizer assim, um defeito de fábrica. Então, uma jovem que às vezes preenche um lábio, ela também muitas vezes não olha para o entorno, não sabe se ela tem, por exemplo, uma hipoplasia de maxila, se ela tem uma deficiência na dentição, nela, se ela tem uma classificação de ângulo 2 ou 3. Isso então, a gente vê muito, né? Ela vem preencher o lábio, ela simplesmente só está vendo aquilo fora. O que está por baixo do iceberg, né, o que está por baixo desse lábio, seja na configuração, vamos dizer assim, muscular, até das inserções musculares, ou na configuração óssea, no caso da paciente mais jovem, para a gente isso é super importante no diagnóstico. Então, não adianta falar assim, eu trato o lábio jovem assim, porque existe o lábio jovem assim, sem defeito ósseo, sem defeito muscular, e existe o lábio jovem assim, com defeito ósseo, com defeito muscular. Então, o tratamento também, mesmo na beautification, já tem que ir para a anatomia. Bode, por isso que eu sou louca pela anatomia. A gente é fascinado pela anatomia porque tudo explica pela anatomia. No fim, a anatomia é o princípio de tudo, seu único fim. Você consegue entender tudo que está acontecendo ali. E no lábio mais envelhecido, Dani, é mais ainda importante o perioral, o frame, né, que a gente chama, que é a moldura. Porque aí já teve toda aquela absorção óssea, absorção de coxim, já teve a retificação muscular, atrofia da derme. Então, parece que o lábio ele fica assim, tipo, submerso num buracão. Né? Eu falo que ele fica no fundo da vala, perde porque a tridimensionalidade, tudo no entorno murchou, né? E o lábio vai para o fundo do buraco, para o fundo do poço. Sim. Aí você começar pelo lábio, você tem que tirar ele do fundo do poço. Então, é melhor subir o poço inteirinho, né? Subir tudo que está no entorno, para daí dar o acabamento no lábio. Então, eu acho que a responsabilidade do frame no paciente de idade, né, do perioral, é muito importante, né? Não, sem dúvida. E daí é óbvio que dentro desse contexto, né, da pergunta que você trouxe, das várias faixas etárias, chegando na paciente, inclusive mais grave, e falou da região perioral, eu vou ainda para mais longe. A gente às vezes tem que tratar um terço médio da face, né? Tratar um ângulo de mandíbula para a gente conseguir depois chegar no lábio e ser eficiente no lábio, né? Então, a minha pergunta, agora voltando à nossa querida anatomia, vamos estratificar essas camadas, né? Então, por exemplo, a hora que... Vou pensar numa paciente um pouquinho mais complexa, que tem um comprometimento nessa implosão do lábio, porque ele vai invertendo completamente, né? Ela tem que tratar a pele, ela tem que tratar as camadas de gordura, ela tem que tratar músculo. Então, eu queria que você trouxesse para a gente alguns insightzinhos, por exemplo, no tratamento da pele. Quando você olha para a pele do lábio, quais são as suas opções terapêuticas? O que mais você se preocupa em reabilitar, em restaurar? Tem a pele do lábio cutâneo, né? E a pele do lábio mucoso, propriamente dita. Geralmente, essa pele cutânea está atrófica nas mulheres com código de barra, né, com as rugas periorais, e às vezes só o tratamento de preenchimento não é suficiente. Então, o que eu gosto muito de fazer nessa pele já com código de barras, numa paciente de mais idade, é combinar alguma coisa que venha de fora para dentro e de dentro para fora. Então, assim, ou a gente faz uma subcisão e bota um skin booster embaixo que vem de fora para dentro, e daí de dentro para fora. E aí a gente no topo bota um laserzinho, um microagulhamento, enfim, o que você tiver aí de acessórios para vir de fora para dentro, até um peeling que eu acho excelente para essa região, microdermabrasão, o que você tiver de trazer, de fazer um estímulo epidérmico, ao mesmo tempo que você atua num plano profundo, num estímulo dérmico, eu acho que é somado e acaba dando resultados mais naturais, né? Porque eu vejo que o erro está em querer preencher cada uma daquelas ruguinhas.
linhas e aí você acaba diminuindo a mobilidade, né? E a gente percebe muito até os pacientes buscando o preenchimento como solução única e muitos colegas oferecendo o preenchimento como solução única. E a gente esquece que o lábio é um todo e que tem as suas subcamadas e que a gente vai tratar o lábio de maneira completa, até para ter resultados eficientes, né, Dani? É isso. E tanto que a professora falou muito bem, né? Quando eu fiz aquela pergunta, foi uma pergunta sem sintonia e sem combinar, né, professora? E eu queria ouvir essa resposta mesmo, de como que é o tratamento labial de um jovem? Não existe uma regra, né? Não existe uma receita de bolo. A gente tem que ver a anatomia, porque às vezes tem uma paciente mais jovem com um lábio um pouco mais longo, que a gente tem que fazer alguns outros tratamentos de encurtar lábio antes do propriamente do Às vezes até cirúrgico, né? Sim, exatamente. Vocês indicam também o lip lift, cirurgia. sim. Quando às vezes a paciente já vem com um lábio Alongado. desde cedo, né? Porque tem às vezes uma maxila mais longa, enfim, uma implantação diferente de orbicular ou um nariz mais curto e aí tem que... Com certeza. E de procedimentos para encurtar o lábio, professora, queria até saber da senhora como que a senhora posiciona os procedimentos, porque eu uso ultrassom microfocado nessa região perioral para quando eu preciso, alguma paciente que talvez esteja naquele limite de a gente pensar ou não fazer o lip lifting, aí eu uso ultrassom microfocado, tanto na camada do músculo quanto na camada dérmica, para gerar essa contração. E você gosta? Retrai bem? E não retrai totalmente como uma cirurgia, mas eu tenho bons resultados de estruturação mesmo desse lábio, que eu consigo preencher ele, depois de um mês mais ou menos, de uma forma mais... de uma forma que ele tolere mais, menos chances aí, porque quando a gente pensa num lábio longo, a gente tem mais chances de um bico de pato, no preenchimento. E quando eu faço ultrassom microfocado na região perioral, eu consigo tracionar, na minha experiência, aí eu consigo trazer um lábio que não toleraria tanto um preenchedor, com algumas técnicas eu conseguiria trazer uns melhores resultados. Tem algum outro procedimento que pensem em encurtar? Eu acho que o ultrassom microfocado é ótimo. Acho o Morpheus desculpa, falei nome comercial, mas radiofrequência microagulhada, insulada, sei lá, esses negócios aí. Mas enfim, não tem nenhum conflito de interesse. Tem nenhum conflito de interesse, não ganho nada dele, mas tudo bem. Ele encurta bem, ele encurta também, porque também tem esse poder, mas eu ficaria para encurtamento, eu ficaria com esses dois, que eu acho que são os vamos dizer assim, os grandes aliados da retração, sabe? Da tração. Sim. E continuando pensando em lábio longo, Borjo, quando a gente vai fazer o lip lifting, por exemplo, e aí quanto tempo depois você preenche? Na hora? Preenche depois de algum tempo para a gente conseguir melhores resultados? Boa pergunta, essa nem eu No lip lifting? Então, quando eu estou no intraoperatório, o meu produto de escolha é gordura. Volumizar, né? Gente, gordura é vida. É vida. Gordura é vida. Quer dizer, literalmente, nos lugares certos, né? Não quero ela onde não pode. Gordura onde precisa é vida. Tem muito gordinho pulando. Ao vivo. Não, deixa eu falar. Gordura no lugar certo. E na hora certa. Exatamente. Você preenche com gordura, então? Então, daí eu particularmente gosto muito da gordura no intraoperatório. Então, hoje existem várias modalidades de a gente trabalhar a gordura, fazendo uma fração reducional a cada passagem por peneirinhas e transferidores. A gente consegue oferecer gordura em diferentes montas, né? E eu particularmente gosto muito da gordura. E ao mesmo tempo que eu faço o lip lift, eu faço habitualmente essa lipoenxertia, porque esse lábio mais alongado é um lábio que também está mais adelgaçado, porque houve uma atrofia em todos os planos teciduais e, consequentemente, essa estrutura labial precisa de uma revitalização. Então, naquele mesmo raciocínio seu de dentro para fora e de fora para dentro, por exemplo, nesse intraoperatório, eu faço na parte cutânea do lábio uma camadinha delicada de gordura, com uma pequena lipoenxertia, faço um microagulhamento na parte cutânea e faço um fat cream também. Então eu coloco gordura de dentro para fora e de fora para dentro. Nossa, isso é lindo, sabe por quê? Porque ainda você melhora a qualidade da cicatriz. Quer dizer, deixa distensível a cicatriz porque você já colocou célula-tronco ali. Então, fatores de crescimento, é um preenchimento realmente funcional, né? Assim, e isso é realmente a verdadeira regeneração. Porque você não só refez e ainda colocou as camadas, assim, você utilizou...
eu não sei se os dermatologistas conhecem muito bem o que a gente está falando, mas olha só, eu quando estou dando aulas ali para as dermatos, eu explico a gordura que você está falando, essa redução fracional, que hoje os cirurgiões plásticos, eles fazem, a gente passa por peneirinhas a gordura de diferentes tamanhos. Então, uma peneira maior, ela corresponde mais ou menos a um produto volumizador. Então, a gente consegue colocar nos planos profundos. Uma peneirinha intermediária, ela funciona como um preenchedor dérmico. E a peneirinha menorzinha funciona como, vamos dizer assim, um estímulo. Um estímulozinho, só tem célula-tronco, não volumiza, mas ele melhora muito a qualidade de pele. Viço, então, né? é isso que ele usa. Você usa as 3 densidades. As 3 densidades. Nossa, e isso traz uma regeneração, é duradouro, não dá aquele endurecimento que o ácido hialurônico repetido traz, mesmo nas mãos mais cuidadosas, no 4º, 5º preenchimento de lábio. Não sei se vocês notam isso, mas dá uma endurecidinha, dá uma rigidezinha. Mesmo você usando um produto de boa qualidade, você tendo uma boa mão, respeitando a anatomia. Daí, vamos lá, anatomia mais uma vez. E você chamou atenção para esse ponto, que é um ponto extremamente importante. E daí a gente vai para a organização do SMAS do lábio, onde nós temos septos perpendiculares à pele, eles são curtos e fortes, e eles são estruturas que não permitem uma expansibilidade tão grande para o lábio. Tanto é que o lábio, ele não vira uma bolota, ele vira uma placa dura quando a gente exagera no volume. E quando a gente coloca um ácido hialurônico, é importante a gente lembrar que o ácido hialurônico, ele é uma substância higroscópica, que ele puxa água, tem um efeito de preenchimento, mas ele bioestimula. Ele não é um bioestimulador, mas ele bioestimula. Então, a cada nova aplicação, teoricamente, nós temos um tecido mais infiltrado, um tecido um pouco mais conjuntivo e menos expansível. Então, talvez essa dificuldade que a gente encontra em reaplicações seriadas esteja um pouco atrelado a esse bioestímulo, a essa mudança. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que está por aí? Pode ser um bioestímulo com uma formação de um colágeno menos funcional, talvez, né, por conta do estiramento. Não sei se o ácido hialurônico acaba até diminuindo um pouquinho a mobilidade e dando uma atrofia muscular. Eu não saberia te dizer exatamente o que leva a esse enrijecimento depois de algumas injeções sucessivas, mas eu vejo que, principalmente pessoas que pesam um pouquinho na mão, isso vai acontecendo. E uma coisa importante também é que muitas vezes vai migrando, né, para fora do lábio. E 2 causas importantes de migração são realmente não respeitar esses septos dos SMAS, porque esses septos eles ficam contendo os tubérculozinhos, né, aqueles tubérculos que a gente tem no lábio. Se você colocar muito posterior ao septo, aquele produto vai migrar. Então, o produto tem que ficar exatamente dentro do septozinho, que o septo ele está mantendo os 2 tubérculos. Outra coisa também que eu vejo é que muitas vezes as pessoas colocam muito próximo da transição da derme, da parte branca do lábio. E aí o produto também corre pela derme, porque o ácido hialurônico ele é preguiçoso, ele vai para onde tem menos resistência. Então, ele acaba indo para a derme também. E se você coloca ele para trás das travas, ele acaba migrando. Então, não sei se esse empastamento também não é uma migração inadvertida dele para outras áreas e uma formação desse colágeno tipo 3, talvez, em toda a região. Né? Exato. E é bom lembrar do pessoal que quem quiser participar fazendo perguntas, só fazer perguntas no chat, né? Inclusive, tem 2 perguntas já. Já tem 2 perguntas? Tem uma pergunta da Aline Rezende e uma pergunta da Fabiana Machado. A Aline perguntou, quantos ml de gordura no lábio se injeta em média? Tá? E a Fabiana perguntou se a gente faz lip lift no consultório ou se é um ambiente cirúrgico. Então, eu vou falar da gordura, daí você fala do lip lift e a Lê dá a opinião das 2 coisas. Gordura é variável, né? É óbvio que quando a gente pensa em gordura, a gente gasta mais volume do que nós gastaríamos com ácido hialurônico. Então, dependendo da região, dependendo do lábio, eu chego a gastar 3, 5 ml, pensando nos vários planos, né? Trabalhando a gordura em plano justadérmico, a gordura numa camada de gordura superficial, a gordura que a gente vai trabalhar lá junto ao microagulhamento no nanofat, no fat cream, desculpa. Então, o volume ele é variável, mas entre 3 e 5 ml geralmente vai bem. E o lip lift, Dani? Tem uma pergunta sobre o ácido hialurônico também, né? Sobre o volume de ácido hialurônico? Não tem, mas eu acho que daí a gente pode falar.
Quanto ao ácido hialurônico, eu faço no máximo 1 ml numa sessão, né? Boa. Eu acredito muito que existem pacientes que às vezes querem volumizar mais, mas eu acredito muito mais na expansão mais natural e anatômica daquele paciente e por isso mesmo, no máximo 1 ml por sessão e eu posso seriar intervalos um pouco menores de aplicação do ácido hialurônico, dependendo da tolerabilidade do nosso paciente. Até tem protocolos de expansão que a gente pode conversar depois. Pensando no lip lifting, eu tenho algumas indicações sim de lip lifting no consultório. É uma pequena cirurgia, a gente consegue fazer bloqueio anestésico e também bloqueio local e é uma cirurgia super tranquila, mas é claro, é uma cirurgia. Uma paciente com alguma comorbidade, que normalmente as pacientes mais indicadas, normalmente são pacientes um pouco mais idosas, a gente só tem que avaliar isso e se seu consultório compete com essa cirurgia. Mas, normalmente é uma cirurgia tranquila, uma cirurgia simples que consegue sim realizar em consultório. E você, professora? Gosto muito da ideia de 1 ml de ácido hialurônico por vez, estagiar tratamento. Então, assim, você nunca passa um lábio muito fino para um lábio espesso. Você vai do muito fino, para o médio, para o grosso. Expansão tecidual, né? Expansão progressiva, igual gravidez. Não pode colocar o bebê lá com 9 meses na barriga. Tem que expandir aos poucos. E eu tô sabendo disso de gravidez, hein? Tá entendendo? Tá entendendo bem a expansão seriada, mensal, né? Então, eu acho que isso permite uma acomodação de todos os tecidos, permite vamos dizer assim, uma vascularização ao redor e dentro, permeando aquele ácido hialurônico, evita, né, a formação de cápsula e de tudo. Então, eu acho que esse estagiamento com ácido hialurônico é muito interessante, menos importante, talvez mais volumétrico com a gordura, porque a gordura não tem essa capacidade de ser reconhecida como não self pelo organismo. Sim. Então, ela permite um deslizamento tecidual, uma acomodação e uma ação secundária, né, regenerativa, que é inquestionável. Então, a gordura, se você coloca um pouquinho a mais, ela não pesa tanto quanto 0,1 ml a mais de ácido hialurônico pode ser desastroso no lábio. Então, eu concordo com você de estagiar e concordo com você também, Borges, de colocar a gordura. A gordura sempre é uma quantidade um pouquinho maior do que o ácido hialurônico. Ah, sim. Eu acho que o que cabe é a gente ter o bom senso na hora de utilizá-la e entender o quanto aquele lábio exige. Mas de gordura a gente sempre coloca um pouquinho a mais. É óbvio que não é uma relação racional, mas vamos pensar, para cada 1 ml de ácido hialurônico eu usaria uns 3 de gordura, mais ou menos na minha prática, assim, mas isso não é racional, depende do lábio e a gente vai sentindo a necessidade daquele lábio e até a resposta do lábio à utilização da gordura. Esse negócio de resposta é legal, porque as pessoas, quando vê a gente falando, imaginam que estão muito distantes desse racional que a gente está fazendo, porque é um racional de quem está no nível avançado de injetor. Mas, assim, basicamente, a resposta do lábio é uma coisa super importante. Então, quando a gente vai analisar um lábio, o segredo para tudo, para mim, são 3 passos. É rejuvenescimento e embelezamento. É a primeira coisa. A pele é distensível ou não é distensível? É a segunda coisa. Porque 1 ml de ácido hialurônico numa pele distensível vai de um jeito, numa pele não distensível vai do outro. E qual que é a classificação de ângulo dessa paciente? Perfeito. Então, assim, você viu esses 3, você consegue selecionar se é mais gordura, se é menos, se a reologia do ácido hialurônico é maior ou menor. Eu acho que esses são os 3 critérios mais importantes para a gente poder fazer a escolha tática, né, do quanto vai colocar. Porque o lábio às vezes não responde, mas é porque a pele não é distensível, porque aquela pele... E não necessariamente é um paciente mais idoso. Eu tenho muito paciente esportista, né, porque, como eu gosto de andar de bicicleta, o povo acaba vindo... E esse pessoal que é triatleta, que anda de bicicleta, que não sei o quê, o lábio deles é uma coisa esturricada de seca e atrófica, como se fossem lábios de pessoas da roça, né? Então, você fala assim, meu Deus, tem que começar a reestruturar a parte externa, porque não adianta volumizar que não entra. Exato. Não, se você está tendo pouco paciente no consultório, é porque você está andando um pouco de bicicleta. Esse é um bom lugar para caçar paciente. Bom lugar para pegar paciente é grupo de corrida de bicicleta. O povo está tudo consumido. Ó, 2 perguntas aqui no chat, o pessoal está mandando, e parabéns, vocês estão participando bastante, é isso que a gente quer, assim fica mais dinâmico. Eu achei interessante, porque são 2 perguntas que se completam. A primeira é do Pedro Jordão, ele falou, vocês não têm receio
do ultrassom microfocado na região perioral levar ao consumo da gordura e esmagrecer esse lábio? E daí a pergunta na contramão, que foi a da Samantha, foi: vocês não têm receio dessa gordura injetada levar a uma proliferação celular e tecidual não controlada, a gente tem um aumento excessivo desse lábio no pós? Muito boa pergunta, porque é uma pergunta que eu me faço do ultrassom microfocado. Eu também, sem conflito nenhum de interesses, eu tenho o Ultera. O Ultera, o diferencial dele é a visualização. Então, eu consigo visualizar a camada muscular, a camada de gordura e a camada dérmica. Então, muitas vezes, quando eu quero encurtar o lábio, eu vou no meu disparo no músculo. E muitas vezes não é a ponteira 3 que eu utilizo para esse músculo. É uma ponteira 1,5 com uma pressão um pouquinho maior para eu conseguir chegar nessa profundidade. Essa é a minha questão da visibilidade, da visualização, me gera um pouco mais de conforto e um pouco mais de certeza no meu tratamento. Não tenho consumos dos meus pacientes, muito pelo contrário. Como eu consigo tratar o músculo e a derme, eu melhoro o código de barra, eu melhoro o espessamento da região e isso gera também uma volumização secundária. Uma melhor resposta ao seu Exatamente. injetável. Mas eu não tenho a prática com outros ultrassons, a professora tem a prática, né? Mas eu acredito muito que seria a certeza da mão mesmo, né? Da profundidade. Talvez o Tera seja o que mais consegue dar essa certeza por conta da visualização. Os outros não conseguem dar tanta certeza. Então, você fica um pouquinho, talvez, porque você não consegue calcular qual que é a profundidade muscular em todo mundo se você não estiver vendo. Então, talvez você fique um pouquinho mais, vamos dizer assim, suscetível, à mercê de consumir um pouquinho de gordura. Mas pensando aqui, a gente tem poucos disparos no lábio. Não pode, como segurança nessa região labial, a gente não pode também dar muitos disparos numa mesma sessão na região labial. Então eu acho que por conta disso, quando a gente pensa no ultrassom microfocado, para gerar um consumo de gordura, eu preciso de muitos disparos. É diferente do macrofocado, que você tem um foco maior, você consegue consumir mais. O microfocado você precisa de mais disparos para consumir aquela gordura, né? Pensando na camada de gordura, isso gera uma segurança nesse procedimento em ultrassom que não tem a visualização. Mas eu acho que a questão da visualização me deixa um pouquinho mais seguro, por isso que eu faço. E daí a outra pergunta, que é sobre um possível aumento... Obesidade labial. Lábio gordinho. Obesidade, não. Porém vivos. Eu acho, isso muito remete ao passado, né, Borja? Então, assim, as pessoas não entenderam ainda, talvez, que esse novo conceito de usar a gordura... Gente, o enxerto de gordura mudou. Antes a gente pegava do bumbum e colocava direto no rosto, sem pedágio, sem pagar pedágio. Então, a gordura vinha inteirinha e com o comportamento da onde ela foi tirada. Hoje, a gente quebra esse comportamento através do processamento da gordura com esses filtros. Então, hoje a gente já não... A gente quebra esse comportamento deixando adipócitos, deixando apenas células-tronco, deixando frações menores. Então, ela já não se comporta mais, por exemplo, como a gordura que saiu do bumbum. Ela não se comporta mais daquela maneira, porque ela perdeu esse comportamento à medida que você rompeu, né, esses adipócitos e rompeu essa conexão e vai transformando isso em frações cada vez menores, com maior ou menor concentração de células gordurosas, mas essas células processadas, né, purificadas, vamos dizer assim, e não tão originais de fábrica. Elas são né, processadas para que só se tenha o melhor dessa gordura, só se tenha um comportamento preditivo e previsível dela, né? Então, isso mudou muito, que eu acho que é uma questão que as pessoas ainda têm medo, né? De, eu vou engordar no rosto, vou... Sim. E daí teve uma pergunta da Francine Philipsen, que é justamente um pouco disso, né? Dessa integração da gordura. Então, você deu uma resposta para tentar atender essa pergunta sobre há um ganho pós-injeção? Então, você já respondeu que a gente injeta uma gordura melhor preparada e de forma mais assertiva e consegue bons resultados sem ganho de volume ou de peso labial. E da mesma maneira, a gente melhorou também a absorção dessa gordura, com uma melhor integração. Então, essa gordura hoje microprocessada, nanoprocessada, ela acabou ficando mais eficiente e tem funcionado muito bem no lábio, né? Daí teve uma pergunta muito interessante aqui, que eu acho que você pode responder, só vou fazer um preâmbulo, que é desculpa se eu errar o nome aqui, Abir Elax.
que é quando você coloca o ultrassom com foco no músculo, ele passa pela gordura e ele não consumiria essa gordura, não porque o seu alvo, e você viu pelo ultrassom, tá a 1 milímetro e meio, e você já calibrou seu aparelho para chegar no músculo, e ele não vai atuar na gordura, ele vai passar por, mas não vai atuar, é isso? É isso mesmo. É só pensar na tecnologia do ultrassom, ele não é uma tecnologia que ele vai causar lesões em todas as camadas que ele percorrer. Tanto que ele não causa uma lesão dérmica. Depois que você faz um ultrassom microfocado, você não tem uma lesão como um laser ablativo. Então é uma pergunta muito importante, mas é só lembrar, esse tipo de tecnologia, que é o ultrassom microfocado, ele tem um foco de atuação. E esse foco é determinado a partir da sua profundidade. Dependendo de qual marca do ultrassom microfocado, nós temos alguns dispositivos que a gente vai colocando, e o Ultera, por exemplo, que é o que eu uso, tem menos ponteiras para você conseguir trabalhar e personalizar, diferente de um Ultraformer que tem um pouco mais de ponteiras, e isso você consegue até personalizar em mais camadas, mas você não tem a visualização. Mas o mais importante é entender que o foco da atuação do ultrassom microfocado é onde a gente tem na profundidade, ele não causa lesão em todo o seu caminho. Muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho de injeção agora de ácido hialurônico. Então eu queria saber de você, Alê, sua preferência por cânula, por agulha, óbvio, pensando na aplicabilidade dos dois dispositivos, para qual região você destina a cânula, para qual você destina a agulha, suas portas de entrada. Conta um pouquinho da sua técnica. Ela é variável de paciente para paciente, mas traça alguns desenhos aí para a gente em relação à técnica. Eu vou te falar que no frame perioral eu uso cânula 100% das vezes. Então, assim, toda a região de frame marionete, sulco, nasolabial, sulco labiomentual, enfim, toda a região desse entorno eu gosto de cânula. Mas no lábio, eu às vezes acho que a cânula me tira um pouquinho da precisão. E tem lábios onde, por exemplo, eu quero uma coisa muito pontual só no tubérculo. Quando eu entro com a cânula, ela me faz um trajeto, e na hora que eu tiro a cânula, aquele trajeto faz um backdrop, faz uma migração no trajeto da cânula, me tirando um pouquinho da precisão estética que eu quero. Então, no lábio, eu fui da época da agulha, eu acabo sendo uma usuária de agulha, principalmente por detalhamento. Quando eu vejo, por exemplo, que é um lábio que eu vou ter que fazer um lábio muito fino, que eu sei que eu vou ter que descolar esse lábio, criar um envelope, criar um espaço para colocar meu ácido hialurônico, ou um lábio envelhecido, aonde o descolamento, né, daquele lábio para criar um espaço vai ser interessante, aí eu uso a cânula. Então, para mim, a cânula é quando eu realmente preciso criar mais espaços, né, que eu preciso que o trajeto da cânula ele me é favorável. Ou em homens, óbvio, porque se um homem vê uma agulha no lábio dele, ele simplesmente vai embora e nunca mais volta, né? Então, em homem, eu uso cânula. Para hidratação labial também, a cânula ok. Mas para refinamento, eu uso agulha. Eu vou te dizer que eu acho que eu uso 65% de agulha e o resto de cânula no lábio. Isso é muito bom, né, professora? Porque realmente a gente saber manejar as duas ferramentas é muito importante, para a gente saber qual que é o melhor que a gente consegue fazer com cada uma das ferramentas, né? Não fica só com uma. Mas uma curiosidade minha sobre pontos de eversão, que nós sabemos que pontos de eversão são pontos um pouco mais profundos para a gente conseguir gerar essa projeção, essa rotação do lábio úmido para o lábio seco, né? É um ponto que a gente faz profundamente, como a gente sabe de anatomia, é uma área um pouco mais perigosa na questão vascular. As artérias labiais estão andando nesses caminhos, principalmente intramuscular, submuscular. Como que a senhora trabalha a sua tática nos tratamentos de eversão? Bom, a artéria labial não lê o Waze, né? Ela passa onde ela quiser, onde ela vai entender. Então, assim, tecnicamente, ela está muito mais na profundidade. Então, para a eversão, eu realmente gosto de cânula, usando a cânula no sentido perpendicular à veia. E eu aprendi isso com você. Então, assim, eu entro com a cânula no sentido perpendicular, porque para mim é melhor transfixar a artéria do que canular. E aí eu jogo meu produto um pouquinho, não chega a ser retromuscular, mas aquela transição entre o antero e o retromuscular, que é um pouquinho mais posterior.
Isso, que é um pouquinho mais posterior e ali a gente consegue eversão. Então, para a eversão, eu acho que a cânula, no sentido perpendicular, né, quer dizer, com a entrada no sentido perpendicular à artéria, ela me dá mais essa segurança. E onde você faz as suas portas de entrada para estar perpendicular à artéria? Lábio superior e inferior? Eu faço um portal, às vezes, central, né? E por esse portal eu consigo fazer os dois microbolos, né? E no andar superior, no lábio superior, geralmente 2 portais por conta do nariz, né? Então a gente não consegue fazer um portal central e também não gosto muito de entrar no arco do cupido e muito menos entre os 2 pilares, porque ali a possibilidade da gente ter um acúmulo de produto ou ter, vamos dizer assim, uma deformidade é muito grande. Então eu entro sempre pelo menos a um 0,3 do pico do arco do cupido lateral para poder fazer essa eversão. Eu deixo essa zonazinha central aí bem protegida da cânula, porque eu acho que ela para a cânula é muito delicada. Isso a gente tá muito em linha com esse desenho de técnica que a Lê trouxe para a gente. E a gente tem discutido isso e toda essa nossa percepção, mais uma vez, ela foi desenvolvida em cima da observação anatômica, né? Porque, naturalmente, a gente entra na lateral e faz o posicionamento para cima e o posicionamento por baixo, só que a gente está sempre no sentido do vaso. E a possibilidade da gente canular esse vaso passa a ser maior. Uma porta de entrada embaixo e 2 em cima me agrada muito também. Eu acho que do ponto de vista vascular a gente passa a ter muito mais segurança e uma ótima eficiência. Então a gente mescla a excelência com segurança, né? E isso é importante. É importante, né? Fundamental. Agora, um sinal maior é a dor para os acidentes vasculares. E daí uma pergunta que muitas pessoas fazem é: você bloqueia os seus lábios, você faz um anestésico tópico, anestesia a portinha de entrada, não faz nada. Como é a sua rotina? Depende do paciente, mas basicamente a minha irmã é dentista. Aí eu fui fazer um preenchimento labial nela, só com anestesia tópica. Ela falou: minha irmã nunca mais faz isso em ninguém. Você é louca, isso dói demais. Bloqueia todo mundo, pelo amor de Deus. Então, assim, o lábio superior, via de regra, eu bloqueio. Eu faço um bloqueiozinho com bem pouquinha anestesia para eu ter a possibilidade de esperar esse bloqueio passar com a paciente ainda no consultório. Então, ela vai embora sem anestesia, que é para ter um parâmetro da dor como um parâmetro e um alerta. Mas o lábio superior, via de regra, eu tenho bloqueado porque uma experiência negativa de lábio superior pode afastar a paciente para sempre, né? Inclusive de outros procedimentos que não labiais. Então, eu tenho a primeira experiência, principalmente, eu tenho bloqueado, faço uma microdose em lequezinho ali no tronco do infra, pegando aqueles raminhos menores, nem o infra propriamente dito, mas raminhos menores, que a pessoa, às vezes, ela nem fica totalmente anestesiada, fica subanestesiada, mas aquilo já dá aquela relaxada na pessoa. O lábio inferior vai muito bem só com aquele creminho tópico, anestésico tópico, e aí você vai na conversinha, só mais uma, e vai, entendeu? Mas o superior é muito dolorido. Então, eu tenho bloqueado praticamente todos os meus casos. Quer dizer, todos os meus casos. E toxina no lábio? Te agrada a ideia? E para que casos? Eu acho que quando tem discinesia labial, me agrada a toxina, mas ainda assim, eu vou te falar que, mesmo para discinesias, eu tenho preferido muito a miomodulação. Muito mais. Porque eu acho que a toxina, ela controle, né? aniquila muito a movimentação e você acaba liberando outros músculos compensatórios. Então, eu acho que a miomodulação, ela te dá mais, vamos dizer assim, ela consegue chegar onde a gente precisa sem ter aquela paralisação e sem ter o risco de você ter uma compensação acessória, né, dos outros músculos, uma compensação paradoxal dos outros músculos que possa levar a uma alteração que a pessoa não se reconheça, né, enquanto sorriso, ou enquanto, enfim, mobilidade, ou enquanto comunicação. Um pontinho ou outro na transição cutâneo-labial para tirar uma ruguinha muito muscular, mais evidente, de uma meia unidade, assim, às vezes eu até faço, mas muito pontual, muito próximo do lábio, meia unidade, só para dar aquela relaxadinha.
E para as outras discinesias, sorriso gengival, hipertrofia do músculo elevador do lábio superior, para tudo isso eu tenho preferido muito mais a miomodulação. E as pacientes estão ficando bem contentes com isso. E até com o Skin Booster, a gente consegue ver a miomodulação muito bem. Não precisa usar um ácido hialurônico que você acha que vai volumizar muito, né? O Skin Booster vai lá uma hidratação, só da gente conseguir colocar o produto acima do músculo, né? A gente consegue tratar esse código de barra, tanto na hidratação, quanto também nessa miomodulação que a professora falou muito bem, né, professora? Cotovana falou agora, recentemente, acho que foi agora no INCAS, ele estava conversando sobre essas attachments que todos os músculos da expressão têm com a derme, né? Diz que ele tem conexões realmente com a derme. Na hora que você faz a subcisãozinha assim leve com a cânula e coloca o ácido hialurônico, você meio que faz um... Ele chamou isso de detachment, detangling, sei lá, ele usou um nome lá em inglês. Basicamente, você dá uma cortadinha nessas conexões. E cria ali um bloqueio. E você cria um bloqueiozinho, não permitindo vamos dizer assim, uma expressão total desse músculo na pele. E eu acho que a gente fazia isso intuitivamente, mas ele acabou provando que isso existe, que essas conexões existem e que elas são tão mais importantes, né, quanto mais idade a pessoa tem. Então, por exemplo, o DAO vai ficando mais expressivo, o DLI vai ficando mais expressivo. Então, por isso que eu tenho feito, via de regra, a subcisão, por exemplo, no lábio superior, para poder ter esse descolamento, né, do orbicular para a superfície. Nós falamos de 2 injetáveis. Falta um terceiro, que são os bioestimuladores de colágeno. No lábio, eles são bem controversos, né? Primeiro, você faz ou não? E segundo, e o fio de PDO? Seria uma opção para essa bioestimulação? Então, eu não faço bioestimulador, nenhum, nem outro, nem A, nem B, nem C, nenhum deles no lábio, porque o movimento orbicular, ele acumula as partículas e a formação de nódulo é muito maior. E também não vejo tanta necessidade da gente fazer colágeno no lábio. Então, eu não acho filosoficamente errado. Acho que não tem a ver com a etiopatologia do problema. A correção não é essa. Então, não faço. E fios de PDO eu gosto muito, para algumas áreas específicas. Gosto muito e uso muito. Por exemplo, para fazer um hashtag em cima da linha de marionete, para fazer, por exemplo, um filler num sulco nasolabial, onde a paciente às vezes tem uma heavy face e você não quer colocar preenchedor. Então, eu uso ele muito pontualmente nessas regiões e eu acho que ele é muito bem-vindo. No lábio mesmo, na estrutura labial, eu acabo não utilizando fio de PDO. Pela mesma coisa, pela mesma contratura, né, ele tem ainda menos elasticidade e às vezes você causa extrusão. Então, no peri, sim. No intralabial, não gosto. E você? Então, para algumas situações onde eu tenho um código de barra mais importante, eu gosto muito de fora para dentro. Então, eu venho lá com laser, com peelings, eu gosto muito dos peelings para essa região. Eu acho que o ácido tricloracético funciona muito bem, o ATA. Um fenol light, um fenol médio também eu acho que consegue proporcionar bons resultados. Mas para essa situação onde a gente tem um comprometimento importante, às vezes me agrada colocar uns fiozinhos de PDO para tentar dar uma estruturada, uma bloqueada. Mas na parte cutânea? Parte cutânea. Ah, tá. Parte cutânea, pensando no estímulo cutâneo. Né? Bom, a gente está, Dani, com 50 minutos de MesaCast. Isso, adorei esse negócio. Passa rápido. Você sabe que... Passa rápido. Você sabe que no passado... E nem gasta caloria. Gostei desse negócio. Você sabe que no passado a gente fazia em 30. Daí houve uma solicitação da audiência para que a gente aumentasse esse tempo. Nós estendemos para 45 e já estamos em 50. Que beleza. Gente, não bota a gente nesse negócio com uma garrafa de vinho que a gente fica até amanhã aqui. Até amanhã. Então, só para a gente fazer as considerações finais, mas a Fabiana fez algumas colocações que eu acho pertinente, e você comentou da subcisão, dos bolos ou das retroinjeções com ácido hialurônico fazendo essa miomodulação. Ela queria saber se tem uma quantidade pré-estabelecida de volume por área e se para o down
funcionaria bem, para a marionete funcionaria bem esse conceito da subcisão com preenchimento na sequência, para a gente aliviar um pouco o efeito pesado dessas áreas. A professora mostrou no MEP o ano passado. Foi então, linda. eu acho que assim, Fabiana, essa pergunta é super bacana. Eu estou até desenvolvendo como é que se trata o grau 1, 2, 3 e 4, porque os tratamentos são diferentes. Então, quando o caso está perdido, né? Assim, o caso está perdido, eu digo, tem aquela linha assim que vai da comissura labial até embaixo da mandíbula, quer dizer, ela ultrapassou tudo. Você já viu que realmente assim jogou a toalha, não tem mais o que fazer, você pode descolar aquele DAO e preencher ele um pouquinho, porque você vai ajudar na miomodulação e você também vai diminuir aquela transição, né, entre a região atrás da linha aquele degrau que fica por causa da ptose do jol por sobre o ligamento. Então, você vai diminuir um pouquinho, isso vai fazer um efeito degradê e vai ainda associar a subcisão do DAO e miomodular. Agora, quando ela não está ainda completa, né, de fora a fora, que você ainda tem, vamos dizer assim, aquele DAO segurando um pouquinho o descenso do jol, se você descolar, você pode piorar. Então, o tratamento da linha de marionete, ele tem que ter uma progressão e ele tem que ir de acordo com anatomia e com o estágio de vamos dizer assim, de deterioração daquela paciente, daquela região. Então, para a marionete completa, sim, é perfeito e é excelente. Para intermediária, aí a gente tem outras estratégias táticas que funcionam um pouquinho melhor. Aí te convido para fazer curso de anatomia com a gente, assistir as próximas aulas do Anacos, que a gente vai falar sobre isso. É isso aí. Que aí fica um tratamento mais completo e mais anatômico. Bom, Fabiana, não tenho dúvida que você fez a pergunta para a pessoa certa, né? A gente respondeu com muita propriedade. Bom, para quem está inaugurando no MesaCast, que sensacional, hein? Espetacular. Sarrafo, como a gente fala, Dani, lá em cima, né? A professora é pronta. É pronta. Eu estou pronta a nada, pelo Muito amor bom. de Deus. Bom, então, de minha parte, queria demais agradecer a sua presença, extremamente honrado com você aqui conosco nesse MesaCast, para conversar de lábio, que é uma região tão emblemática quanto à eficiência de resultados, mas também na prevenção de complicações. A gente precisa fazer mais, fazer melhor e conversar muito sobre essa área tão importante. Então, muito obrigado, prazer enorme te ter conosco aqui. Passo para o Dani fazer as considerações e você mesmo. encerra fazendo as suas colocações finais. Obrigado, professora, pela disponibilidade. Ela tá em Mônaco, está no mundo inteiro e agora disponibilizou um tempinho aqui pra gente no MesaCast. Foi muito bacana nosso papo. Com certeza vocês aprenderam bastante. Obrigado mesmo, professora, porque eu aprendo diariamente com a senhora. Ai, que querido. Já mandaram ele não me chamar de professora porque a gente já está igualzinho. O aluno já me superou faz tempo, mas ele continua carinhosamente me chamando assim. Então, assim, amei a minha estreia. Queria agradecer, foi demais a minha estreia com podcaster. Queria agradecer vocês. Tem mais, olha, pessoal, tem mais 6 pessoas aqui junto com a gente, trabalhando para isso acontecer. Obrigada a vocês aí do backstage que estão até essa hora fazendo acontecer. Senão, só a gente aqui falando e ninguém captando, não ia valer, né? Então, muito obrigada, adorei. Vou vir muitas mais vezes se vocês chamarem. Sinta-se convidado. E é uma delícia estar com vocês dois. Vocês são muito Olha, e queridos. várias outras Obrigada. perguntas aqui. Rosa, Sheila, Manda o depois, Marlisson, a gente todo mundo responde. parabenizando, a gente vai responder. E eu gostaria de encerrar já convidando vocês para acompanhar a nossa agenda de atividades científicas, participando das live injections, das reuniões, dos próximos MesaCasts. Então, fiquem de olho lá na programação para que vocês possam usufruir de todo esse conhecimento como fizemos hoje com a professora Lê. Muito obrigado. Obrigada. E até mais, pessoal. Boa noite. Muito bom. Obrigada, gente.